eu já estou aqui, né, pelo Skype, com a doutora Ariane, já estou. Doutora, ó, menina, como ela é bonita, meu Deus. Doutora Ariane Obrigada. Cardoso Ferreira, ela é médica de família e comunidade. Tudo bem, doutora Ariane? Olá, boa tarde, tudo jóia? Sim, tudo ótimo. Primeiro quero dizer que você é belíssima, viu? Que mulher bonita. Obrigada, obrigada. Doutora Ariane, a gente vai falar de um assunto aqui muito comum entre as rodas femininas, eu coloco DIU, eu faço ligação de trompas, eu uso anticoncepcional. O que é mais moderno hoje? O que é que os médicos mais aí indicam para os seus pacientes? Na verdade, depende muito do desejo da mulher, né? Então, assim, a laqueadura tubária, ela é um processo geralmente irreversível, né? Então, a mulher vai escolher, então, pela esterilização, né? O DIU já é também um método de longo prazo, né? Então, é de 5 a 10 anos, para quem não quer engravidar nos próximos 1, 2 anos, né? Para frente, no mínimo. Então, é um dispositivo de longo prazo que não tem a questão de ficar sempre lembrando, né, de tomar o comprimido todos os dias. Algumas mulheres já preferem, então, fazer uso da pílula, né, diária. Outras, as injeções, né, que a gente tem mensal ou trimestral, e os dispositivos também que a gente implanta, né, subcutâneo. Então, assim, depende muito do desejo da mulher e o que vai adaptar melhor ao dia a dia dela, né? Eu acho que está cada vez mais comum mulheres procurando não ligar as suas trompas. Isso era muito comum antes, né? Muitas mulheres, assim, paravam ali no, sei lá, no segundo, terceiro filho, já liga as trompas. Por que as mulheres não querem mais ligar as trompas? Tem algo aí ruim para a saúde da mulher? Não tem nada de ruim, né? Lembrar que não existe nenhum método 100% seguro. Então, quer dizer que eu liguei as trompas, né? Fiz a laqueadura tubária. Não tem chance de eu engravidar? Tem. Elas podem se reconectar aí ao longo dos anos, né? E a mulher engravidar. Porém, algumas não tem problema para a saúde, não vai causar problema nenhum, além do maior risco da esterilização, certo? Mas algumas arrependem da decisão, às vezes a gente toma uma decisão num momento diferente da vida, né? Tem um novo relacionamento, quer um novo filho. Então, o DIU entra nesse momento, porque realmente é um dispositivo que a gente vai ter por longo prazo, né? E que é reversível. No momento que a gente tirou, a fertilidade retorna. Agora, o que é DIU de Mirena e o que é o DIU de cobre? Qual a diferença dos dois? Certo. A principal diferença é o DIU de cobre. Ele é um dispositivo, então, não hormonal, né? Então, ele é indicado para mulheres que não querem fazer o uso de qualquer hormônio ou tem alguma contraindicação específica ao hormônio. Além disso, ele dura em média de 5 a 10 anos, depende do modelo, mas a maioria 10 anos. O DIU hormonal, ele já vai liberar o hormônio, então, local, ali dentro da cavidade uterina, né? E a duração dele é 5 anos. Então, ele é indicado para alguns casos específicos em que a mulher tem algum problema de saúde ou deseja fazer algum tratamento, alguma abordagem específica. Mas, de forma geral, o método de ação é igual, né, dos dois. A proteção também. Agora, eu, por exemplo, eu tenho uma amiga que colocou o DIU de Mirena e começou a sentir aí, teve depressão. Tem alguma ligação? Não, nenhuma ligação. Então, assim, o DIU, ele não aumenta risco de nenhuma doença, não vai interagir com nenhum medicamento, não vai dar depressão, nada do tipo, né? Então, nem engorda, tem uma história, né? Tem uma história que o DIU pode engordar, não tem? Tem. Então, o hormônio, na verdade, todo hormônio, ele pode ter o aumento de 1 a 2 quilos em média, né, de peso ou retenção hídrica, mas o que é facilmente controlado com hábitos de vida, uma alimentação saudável e atividade física. Agora, e aquela história, acho que tem um Instagram, não sei se é um blog, se é um site que diz Filhos do DIU. Ou seja, é aquela pessoa que colocou o DIU e teve aí gestação inesperada. É muito comum ou não? Eu, por exemplo, tenho uma prima que mora em Acari, que ela tem um filho de DIU.
Certo. Então, lembrar, gente, que não, como eu já falei, não tem um método 100% eficaz, né? O DIU, a eficácia dele é 99%. Uma pílula anticoncepcional é cerca de 95% a 97%. O DIU ele ainda chega a ser superior a uma laqueadura tubária. Mas qual que é o problema dos filhos do DIU, né? É porque o DIU, uma vez que ele é inserido, ele necessita, então, acompanhamento médico. Ele vai precisar de algumas supervisões, né? Com exames físicos ou exames de imagem. Então, algumas mulheres colocam e não fazem essas revisões nos períodos, né, que são orientados. Então, pode ser que ele saia do lugar e ela perca essa efetividade do método anticonceptivo, né? Agora, o que você diria aí para um casal, né, que está desejando aí encerrar os filhos, né? Seria a mulher usar o método contraceptivo ou o homem, por exemplo, fazer a vasectomia? Então, ao meu ver, de forma geral, muitos casais arrependem, né, da esterilização. Então, assim, o DIU, ele é uma excelente opção, porque ele pode ser usado, né, a longo prazo, então aí 10 anos para o casal realmente pensar se é isso mesmo que eles querem, com maior segurança. Então, assim, de forma geral, eu vejo a maioria das pacientes optando pelo DIU, ao invés, né, da laqueadura. Entendi. Ou da vasectomia pela reversibilidade do método. Meu marido fez vasectomia. Eu pedi a ele, né? Ele acabou aceitando. Mas se ele não tivesse feito vasectomia, eu ia com certeza escolher o DIU, né? Ia ter que estudar aí qual, de cobre ou Mirena. O que é que tem aí os seus prós e contras de cada um? O DIU de hormônio, né, que é o DIU de Mirena, geralmente ele é colocado para casos específicos, né? Então, endometriose, algumas doenças mesmo do aparelho ali reprodutor feminino, né? Sangramentos intensos. Então, geralmente, a maior parte das mulheres, quando fazem a inserção desse DIU, elas reduzem a quantidade do sangramento, né? Ou então elas param de sangrar durante esses 5 anos, tendo nesse prazo aí alguns pequenos escapes sanguíneos. A gente fala que ela entra então a menorreia, a parada da menstruação. O DIU hormonal, ele já mantém o ciclo normal da mulher, né? Então, ela vai menstruar todo mês. Algumas preferem até, se sentem bem mantendo o ciclo, né, normal. O DIU de cobre, ele pode aumentar um pouco, é comum as mulheres lerem, ele aumenta um pouco o fluxo menstrual e as cólicas. Porém, é bom lembrar que é só nos 3 primeiros meses após a inserção. Passados 3 meses, isso já normaliza e a mulher volta para o ciclo normal, com a quantidade de sangramento que ela tinha anterior e a cólica também, da mesma forma que ela tinha anterior ao método. Tanto o DIU de cobre como o de Mirena, você coloca na clínica mesmo? Sim, eles são um procedimento bem simples, né? Podem ser feitos por qualquer profissional capacitado. É feita a inserção em consultório mesmo, né? Tendo uma maca ginecológica, um material adequado. Dura aí mais ou menos uns 15 minutos o prazo entre conversar e fazer a inserção e já ficar em pé tranquila. Então é bem rapidinho, bem simples. Não dói? Dói. Então, eu gosto sempre de falar com a paciente que depende muito de cada um, né? A gente geralmente gosta de passar algum remédio antes da inserção para retirar a dor, pode ser uma dipirona, um anti-inflamatório. Ele causa 2 incômodos principais, são 2 cólicas, né? Um pouquinho mais fortes, mas muito rápidas, no máximo 10 segundos, nada que seja insuportável. Então, não é um procedimento 100% sem dor, mas ele pode ter um incômodo, mas muitas nem sentem, elas até assustam quando veem que já acabou, porque a dor realmente ela depende de cada paciente, é um caso individual. Agora, doutora Ariane, eu queria só entender, a gente vê muito o médico ginecologista, né, fazendo esse tipo de procedimento, mas a médica da família, como é o seu caso, o médico da família também pode fazer. Sim, porque, igual eu falei, o profissional habilitado. Então, o médico de família, após a faculdade, ele vai passar pelo período de residência, que é esse período, então, de capacitação, onde que ele vai fazer, né, essas inserções, ele vai treinar, como a ginecologia faz também, ele treina também, né, junto com os residentes da ginecologia obstetrícia, e saem da residência capacitados para tal método. Então, tanto o médico de família quanto o ginecologista fazem o procedimento de inserção de DIU. Como é que a gente sabe mais sobre a doutora Ariane, as informações? Tem Instagram?
Tem da Integral Saúde, né? O pessoal pode estar procurando, perguntando, né? Tirando dúvidas, algumas informações, agendamentos de consulta, para que a gente possa conversar um pouquinho mais, avaliar cada caso individualmente. Perfeito. Obrigada, viu, doutora Ariane, pelas informações aqui. Por nada. Uma boa tarde. Boa tarde.